uma personagem da parte 1, muito querida dos fãs, voltou nesse capítulo e ela chegou simplesmente humilhando seus adversários. Mas o que você não deve ter percebido é que ela é uma traidora. E não só isso. Esse capítulo tem vários outros detalhes nas entrelinhas. Então, se você quiser saber tudo o que rolou, fique comigo até o final. Olá, sejam bem-vindos! Eu sou a Renata e hoje vamos conversar sobre o capítulo 143 de Chainsaw Man. No capítulo passado, a Fumiko revelou um pouco sobre o seu passado e sobre a sua ligação com o Chainsaw Man. Enquanto isso, os 3 híbridos estavam se preparando para colocar em prática o plano de matar inúmeras pessoas em nome da fé. Se você sempre me acompanha e curte os reviews semanais do mangá, já sabe, né? Clica no like desde agora. Mas se você ainda não me conhece, seja muito bem-vindo. Eu espero que você goste do vídeo e, se você gostar, não esquece de caprichar no like e de se inscrever no canal. O capítulo começa com o cara da lança, que ainda não tem nome, dizendo para o Sugô e para a moça do chicote: olha só, crianças, as ordens são as seguintes: fazer com que as pessoas morram gritando o mais alto possível. E como mulheres e crianças têm vozes mais agudas, elas seriam os alvos dos híbridos. E não bastasse isso, o ideal era mirarem nas mãos e nos pés, porque seriam partes do corpo que causariam dor e as pessoas perceberiam facilmente que foram amputadas. Mas a moça do chicote ficou indignada ao ser chamada de criança, porque na realidade ela vai fazer 82 anos nesse ano. Aí o Sugô se virou para ela e falou: nossa, então você é uma vovó. E ela ficou ainda mais revoltada. Vovó é o escambau. Porque, vamos combinar, né? Que ela estava bem conservada para quem é tão velha, né? Mas isso tem uma explicação. O fato de ser híbrido, além de garantir força e imortalidade, também garante que ela nunca envelheça. Então, ela sentia que era superior em relação aos seres humanos normais e que, por ela ter esses privilégios, ela acreditava que era uma escolhida de Deus. Ou seja, ela tem um pensamento bem bitolado que nem os fiéis da igreja do Chainsaw Man, né? Mas antes de prosseguirmos, eu quero chamar a atenção para um detalhe. A moça do chicote vai fazer 82 anos. E se considerarmos que a parte 2 se passa em 98, ela nasceu em 1916. Pois é. Porém, o Fujimoto já tinha deixado implícito que os híbridos não envelhecem, porque a aparência da Quanche nunca mudou desde a época em que o Kishibe era novo, sendo que ele claramente envelheceu com o tempo. Mas agora tivemos a confirmação oficial de que híbridos, além de imortais, nunca envelhecem. Bom, a ideia é que eles colocariam o plano em prática às 5 horas em ponto, e naquele momento faltavam menos de 30 segundos para as 5 horas. Sugô estava observando os ponteiros do relógio quando um garotinho se estabacou no chão e começou a chorar. E nesse momento, fica claro que o Sugô estava bem hesitante sobre essa ideia de sair matando pessoas inocentes e ficou repetindo para si que o fato da criança ter caído na sua frente era uma mensagem divina. E ele seguiu tentando se convencer de que era uma arma e que estava apenas emprestando o seu corpo. Então, no fundo, mesmo sabendo que aquilo era errado, o Sugô se agarrou à crença de que era justificável o que ele estava prestes a fazer. Tudo que ele deseja é ter livre-arbítrio. Mesmo que ele não perceba que está sendo manipulado de novo, no momento em que ele tenta se convencer a fazer algo que ele não quer, ele claramente não está tendo livre-arbítrio. Bom, faltavam menos de 5 segundos para o ataque. O lança colocou a sua mão na direção da nuca, enquanto a chicote ia estalar os dedos para ativar a transformação. E quando o relógio marcou 5 horas em ponto, os 3 híbridos já estavam com partes do corpo desmembradas. O lança já estava sem as pernas e um dos braços, o Sugô estava sem um dos pés e a chicote já havia sido decapitada. De fato, estava na hora do show.
Mas esse show não seria deles, mas sim de uma certa caçadora chinesa que estava fazendo bastante falta no mangá. Em uma fração de segundos, o Lança também foi decapitado e o único que teve tempo de se transformar na sua forma híbrida foi o Sugô, que gritou: "Desgraçada!" E essa foi a única coisa que ele teve tempo de fazer, pois logo em seguida ele também foi decapitado pela deusa Quan Chi. Mano, que entrada espetacular! Caralho, quando eu vi que a Quan Chi voltou e em questão de segundos ela fez uma limpa com todos eles, eu fiquei arrepiada. Essa cena no anime, pegando todo o timing, os ponteiros do relógio andando e a Quan Chi solando todos eles, vai ficar sensacional, cara. E notem que a Quan Chi é tão forte, mas tão forte e tão rápida que ela nem precisou se transformar para derrotar os 3 híbridos. E ela fez tudo isso sem o menor esforço. Tudo bem que eles foram pegos de surpresa, mas a Quan Chi tem uma velocidade tão impressionante que eles não tiveram tempo de fazer absolutamente nada contra ela e morreram decapitados. Mas é claro, se eles receberem sangue, eles devem se regenerar, já que os híbridos são praticamente imortais. Com isso, agora só falta voltar a Reese e o Katana Man. E eu vou falar pra vocês que eu pensava que o próximo que retornaria seria o Katana Man, só depois a Quan Chi e por último a Reese. Mas eu já tinha trazido para vocês no último review a teoria de que a segurança pública poderia ter um trunfo contra a igreja. E que trunfo seria esse? Os 3 híbridos faltantes, ou pelo menos um deles, poderia estar trabalhando para a segurança pública. E essa teoria estava certa. E vários inscritos que comentaram sobre a teoria acertaram em cheio. Eu acredito que a Quan Chi está na segurança pública a pedido do Kishibe. Mas é claro que não deve ser de graça, né? Ela não deve estar fazendo isso por caridade. Alguma coisa ela tá ganhando e eu não duvido nada que ela já tenha um novo harém de infernais. Enfim, em questão de segundos, ela impediu um massacre. E as pessoas que estavam naquela loja entraram em pânico e saíram correndo. Só que o menino que tropeçou estava morrendo de medo de ser a próxima vítima e olhou apavorado para Quan Chi, que apenas disse: "Bu". E o moleque meteu o pé dali o mais rápido possível. A missão estava concluída e o plano era que a Divisão Especial 7 entraria no local 20 minutos depois da mídia noticiar o que havia acontecido. Um detalhe é que a Fumiko é membro dessa divisão da segurança pública. Aliás, uma pena é que não vimos a Fumiko lutando. Eu tô bem curiosa para saber com qual ou quais demônios ela tem contrato e ver as suas habilidades de luta. E ela deve ser minimamente forte, já que ela tá escoltando o Denji praticamente sozinha. E por falar nele, acabou dando tudo certo. Denji e Nayuta ficaram seguros e por hora ele não precisou se transformar no Chainsaw Man. Isso não aconteceu agora, mas eu insisto que em algum momento ele vai ser forçado a se transformar e vai acabar caindo em uma armadilha da igreja, que possivelmente precisa do Potita para concretizar algum plano doido. Eu só não vou ficar repetindo isso porque eu já falei bastante sobre essa teoria nos últimos reviews. E uma outra coisa é que eu gostei bastante desse novo visual da Quan Chi, com esse novo tapa-olho e a gargantilha de renda. Pra mim, ela é uma das personagens mais bonitas de Chainsaw Man, quiçá a mais bonita. E sabendo que o Fujimoto é super fã do Tarantino, eu suspeito que ela seja inspirada na vilã de Kill Bill, a Ellie Driver. Enfim, a segurança pública já tinha tudo planejado desde o início. E vocês perceberam o que eles fizeram? Já que a igreja gosta de manipular as notícias, eles provaram do próprio veneno. A ideia de atrasar a entrada da Divisão Especial 7 era manipular a notícia que seria veiculada na TV. Porque o que saiu no noticiário foi que membros da igreja do Chainsaw Man fizeram um tiroteio em uma loja de departamentos. Mas foi isso que aconteceu? Não, né? E aí, com base nessa fake news que soltaram, a polícia e a segurança pública tinham um pretexto para declarar que existem indícios de que a igreja pretende cometer um ato terrorista, o que justifica que tomem medidas imediatas. Vamos lá, tem alguns detalhes que podem ter passado batido.
Reparem que a igreja quer muito que o Denji se transforme no Chainsaw Man, enquanto a segurança pública não quer que isso aconteça de jeito nenhum. E reparem também que eles já tinham ciência do plano da igreja e prepararam uma contramedida, que foi a Quan Chi. E também viraram o jogo, colocando a mídia e, consequentemente, a opinião pública contra a igreja. Mas como a segurança pública ficou sabendo do plano? Antigamente, a segurança pública tinha ouvidos em tudo quanto era lugar por causa dos poderes da máquina. Mas sem a máquina, eles precisam de outra alternativa. E nesse caso, pode ser que algum traidor da igreja revelou os planos para a segurança pública. E quem seria essa pessoa? Existe um indício nesse capítulo de que a Quan Chi pode ter agido como uma agente dupla. Na tradução para o português, quando ela apareceu e fez a limpa, o Sugô a chamou de desgraçada, como se já estivesse familiarizado com a Quan Chi. Bom, de certa forma, eles lutaram juntos no passado. Só que no capítulo em inglês, a frase do Sugô foi traduzida como "Por que você?". Ou seja, com base nessa frase, eu tô apostando que a Quan Chi era um membro infiltrado na igreja, trabalhando na verdade para a segurança pública. Por isso, eles já sabiam que a igreja iria atacar os civis às 5 horas em ponto. E sabendo disso, puderam se preparar e revidar antes que o pior acontecesse. E se eles sabem dos planos da igreja, ou pelo menos parte desses planos, é capaz que a segurança pública saiba por que a igreja quer tanto que o Denji se transforme novamente. E por isso, quer tanto evitar que isso aconteça. E afinal, o que aconteceu com os híbridos? Eles morreram, mas eu acredito que tenha sido uma morte temporária. Seria o famoso morreu, mas passa bem. E os híbridos são imortais. Até certo ponto, né? Se eles forem desmembrados e não derem sangue, eles vão morrer. E talvez uma outra forma de morrer seja, por exemplo, tirando o coração do Denji, ou seja, separando o Denji do Potita de forma definitiva. E deve ter uma lógica parecida para os outros híbridos. E o que eu acho que pode ter acontecido é que a segurança pública recolheu os corpos dos híbridos e levou para algum lugar seguro para interrogá-los ou simplesmente tirar os 3 de circulação para não causarem nenhum estrago ou voltarem para a igreja. E o que será que aconteceu com o Balen? No momento que ele percebeu que houve uma falha no plano, ele deve ter fugido, porque senão ele seria a próxima vítima da Quan Chi. Bom, com base no que foi noticiado na TV, um velho, que é membro da igreja do Chainsaw Man, lembrando que ela é composta em sua maioria por jovens, mas o velho disse que provavelmente a polícia e a segurança pública irão fazer uma busca no prédio da igreja. E se forem encontradas as armas no porão, eles poderão ser acusados de subversão. E como foi que a polícia e a segurança pública ficaram sabendo das armas no porão? Provavelmente porque havia alguém infiltrado na igreja que contou tudo, e pode ter sido a Quan Chi. Tanto o Nobana como também o Iseumi ficaram surpresos com essa história de ter armas no porão da igreja e queriam uma explicação do que estava acontecendo. Mas o velho também não sabia de nada e só ordenou que fossem reunidos todos os fiéis que têm treinamento em combate. E uma voz, que não sabemos de quem é, disse o seguinte: "Líder, você também não sabe sobre as armas?" Mas está se referindo a quem? Ao Iseumi? Ele seria o líder da igreja? Só se for o líder de fachada, né? Mas reparem num ponto interessante. Como foi que a igreja obteve armas se elas são restritas no Japão? Não só no Japão, né? Mas para enfraquecer o demônio das armas de fogo, todas as nações passaram a restringir duramente o porte de armas. Então pode ser que a igreja tenha conseguido essas armas de forma ilegal, com a Yakuza, por exemplo, ou quem sabe por meio de contratos com o demônio das armas de fogo. Sim, e eu já vou te explicar qual é a minha teoria. Mas antes disso, se você está curtindo o vídeo, eu te peço para clicar no like e se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. E também vale a pena ativar as notificações para que você seja avisado quando sair o próximo review. Reparem o seguinte: se a igreja tem muitas armas,
Isso indica que eles estão se preparando para um conflito civil armado ou, quem sabe, até uma guerra em grandes proporções, a depender do tipo de armamento que eles têm na igreja, tipo granadas, fuzis, lança-mísseis. Mas, de qualquer forma, o fato da igreja ter armas é um indicativo de que eles pretendem começar uma guerra para fortalecer Aioro novamente. Mas também existem demônios que se beneficiam com a guerra. Dentre eles, o demônio das armas de fogo. Eu acho que a Scan usava o nome Demônio da Pistola. E talvez esse demônio tenha se associado com a igreja do Chainsaw Man, porque isso é benéfico para ele. Lembrando que a Fumiko contou que ela e a sua família foram vítimas da luta do Chainsaw Man contra o Infernal das Armas de Fogo, no caso, o Aki, mas só ela sobreviveu. E essa informação foi revelada no capítulo passado, que saiu no dia 12 de setembro, sendo que o demônio das armas de fogo reapareceu no mangá em 12 de setembro de 97, que foi quando deu aquela cagada bizarra com Aki sendo transformado em infernal, e o resto da história vocês sabem. E eu até comentei que essa coincidência, que pode ter sido proposital, pode ser um foreshadowing de alguma coisa. Quem sabe o prenúncio da volta do demônio das armas de fogo. E para esse demônio, vale a pena ser aliado da igreja, porque se existe a intenção de incitar uma guerra para fortalecer Aioro, o demônio das armas de fogo também vai se beneficiar com isso e vai se tornar mais forte. Afinal, armas de fogo são muito utilizadas em guerras. E havendo uma guerra, as pessoas terão mais medo de guerras e de todas as armas em geral. Então, para os híbridos, também é vantajoso fazer parte da igreja. Já pararam para pensar nisso? Mas o que você achou dessa teoria? Será que veremos o retorno em breve do demônio das armas de fogo? Eu acho possível. E o que você achou do retorno da Quanche? Comenta aí. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Eu vou ficando por aqui. Até breve!